Recording is on. Olá, Paz. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo para o passo 2 da nossa mentoria Ame Sua Sensibilidade. E neste passo, nós vamos falar sobre o corpo, a saúde e a energia das pessoas altamente sensíveis. E a primeira coisa a se dizer sobre este tema é que, embora a maioria das pessoas tenda a considerar a alta sensibilidade como algo relacionado às questões emocionais e psicológicas, o fato é que a alta sensibilidade é, sobretudo, um fenômeno físico. Uma vez que se origina, portanto, o corpo altamente sensível. E a primeira coisa a se dizer é que, embora quando se fala em alta sensibilidade, a maioria das pessoas tenda a se focar nos aspectos psicológicos e emocionais do termo, a alta sensibilidade é, sobretudo, um fenômeno físico. Uma vez que se origina do fato de que as pessoas altamente sensíveis possuem um sistema neurosensorial mais alerta, é principalmente no corpo que a alta sensibilidade se manifesta. Mas o que é um corpo altamente sensível? Tá? De acordo com os estudos científicos, a alta sensibilidade é uma variação genética que se manifesta, sobretudo, por uma atividade ampliada do cérebro, por um aumento da atividade cerebral causado por uma formação ampliada dos nossos neurotransmissores. E uma coisa importante para entender é que os neurotransmissores atuam não apenas no cérebro, mas eles atuam em todo o corpo como um sistema de comunicação. Então, por conta disso, a nossa rede neural é geralmente mais sensível e muito acelerada, e, portanto, gasta mais energia. Isso se traduz num aumento da. Isso se traduz numa diminuição do limiar da estimulação, o que significa que nós processamos estímulos com a profundidade acima da média. Captamos e processamos estímulos com uma. Captamos e processamos estímulos com uma profundidade acima da média. Então, o corpo altamente sensível possui este sistema nervoso hiperresponsivo. Então, o corpo altamente sensível possui esse sistema nervoso hiperresponsivo aos estímulos, possui uma resposta amplificada ao estresse e uma barreira de estimulação porosa, ou seja, mais estímulos penetram dentro da nossa consciência, dentro do nosso sistema nervoso. Algumas consequências de possuir este corpo construído desta maneira altamente sensível. Primeiro, a nossa barreira, essa diminuição do limiar de estimulação, se expressa em todos os órgãos, principalmente através da pele. A nossa pele costuma ser mais sensível. A outra coisa que eu já falei é essa diminuição do limiar de estimulação, ou seja, nós recebemos e processamos estímulos acima da média. Isto é uma vantagem, porque muito mais informação do ambiente chega até nós. E é uma desvantagem, porque num ambiente que é voltado para a média da população, o risco de cair rapidamente em um estado de sobrecarga sensorial é muito grande. E, por isso, nós tendemos a ter uma extrema facilidade para o estresse e para as doenças que estão relacionadas a ele. Os níveis de hormônio cortisol
Os níveis de hormônio cortisol, considerado o hormônio do estresse, aumentam. Os níveis de hormônio cortisol no corpo aumentam sob o estresse. E o cortisol, por sua vez, tem um impacto forte e direto no nosso sistema imunológico. Por isso mesmo, é extremamente importante que você aprenda a reconhecer os sinais que o seu corpo está sob estresse. E aqui estou trazendo alguns deles. Por exemplo, problemas de estômago. Dores, azia, dificuldade de digestão, gases, síndrome do intestino irritável e por aí. Outro nível de problema, contrações e espasmos, principalmente nos olhos e nas pernas, a tal da síndrome das pernas inquietas, por exemplo. Perda de cabelo, espinhas e erupções cutâneas, cansaço e fadiga constante, dores musculares e por aí vai. E, e, e é importante que a gente perceba, o seguinte: a alta sensibilidade em si não é nenhuma doença. Porém, essa intensa reatividade do nosso sistema nervoso aos estímulos pode se revelar como uma condição que, por conta da facilidade para o estresse, abre as portas para algumas doenças relacionadas ao estresse. Por exemplo, as alergias e intolerâncias alimentares. Os altamente sensíveis costumam ter mais alergias alimentares que os não altamente sensíveis. Intolerâncias alimentares são comuns, por quê? Porque nós tendemos a reagir de maneira mais sensível a tudo. Então, qualquer pessoa que se sente pesada e cansada após as refeições deve se preocupar com esta questão. Os principais candidatos a nos causar intolerâncias ou alergias são a soja, os produtos lácteos, açúcar e produtos de farinha branca, grãos de trigo, frutose e por aí vai. Outro nível são os problemas digestivos. Não é incomum que as pais tenham um trato digestivo sensível e venham a experimentar problemas como dores abdominais, sentir-se pesado e cheio logo no começo da refeição, náusea, inchaço, sensação de queimadura, gases excessivos, diarreia ou o contrário, constipação e por aí vai. Entre as causas desses problemas nas pessoas altamente sensíveis estão o estresse crônico, que a gente já falou, né? A sensibilidade ao efeito de certos alimentos, tá? Como principalmente aqueles alimentos que contêm aditivos, como hormônios, pesticidas, açúcar adicionado, etc., que não incomodam outras pessoas, mas podem causar cólica, dor de estômago, erupções cutâneas e outros problemas. Uma outra linha, né, de um outro tipo de problema que pode acometer as pais são os sintomas neurológicos, tais como depressão, enxaqueca, alterações de humor, distúrbio de ansiedade, etc. Muitos desses sintomas podem ter a ver também com a sua alimentação. Há também as doenças respiratórias, como a asma, bronquite, né, a rinite, né, as alergias respiratórias, porque, como somos muito sensíveis ao ambiente, ambientes com pesticidas, ambientes com aditivos, perfumes artificiais e coisas do gênero, podem desencadear reações alérgicas. Os problemas ligados ao sistema imunológico, doenças autoimunes e alergias. As afecções de pele,
alergia, eczemas, urticárias, etc. Lembra que eu falei que a pele sensível é uma das características muito marcantes por conta da ação dos neurotransmissores? As doenças que são relacionadas ao estresse crônico, como a fadiga adrenal, o burnout, problemas cognitivos e de memória, e a fibromialgia e a enxaqueca, relacionadas à síndrome da sensibilização central. Veja, como eu já andei falando, a sensibilização central é uma característica que é comum a muitos pais e que responde pela intensidade com que sentimos dores. Porém, sob determinadas condições, é possível desenvolver a síndrome da sensibilização central, que está relacionada a algumas dessas doenças, como a fibromialgia, como a enxaqueca, como a fadiga crônica, como a síndrome do intestino irritável e por aí vai. É extremamente importante deixar claro que nada disso é destino, nada disso é algo inevitável. Oh, eu sou altamente sensível, eu vou sofrer de fadiga crônica. Ou eu sou altamente sensível, eu vou ter fibromialgia. O que acontece é que, na maioria das vezes, nós caminhamos para esse tipo de situação, inclusive por desconhecer o traço e como poderíamos lidar com ele. E, portanto, aqui eu estou trazendo algumas dicas de estilo de vida para as pais, estilo de vida que seja adequado ao seu traço e ao seu corpo altamente sensível. Então, o primeiro ponto que nós vamos tratar é a alimentação. E, para isso, nós temos aqui algumas condições para melhorar. E, para isso, nós temos aqui algumas sugestões para melhorar a sua alimentação e com isso, apoiar o seu corpo altamente sensível. E a primeira delas é: escolha uma dieta anti-inflamatória, baseada principalmente em frutas e vegetais, peixes gordurosos, carnes magras, óleos saudáveis. Verduras e legumes devem ser o ponto principal do seu cardápio. Eles vão ajudar você a se equilibrar e a suprir necessidades de vitaminas e minerais e outros nutrientes que o seu corpo precisa. Complemente essa alimentação com um conjunto variado de alimentos, nozes, sementes, grãos integrais, etc. Grãos integrais, etc. Mas mantenha o foco, tá? Principalmente nas verduras e nos legumes. Evite os estimulantes. E aqui nós voltamos ao nosso amado, amadíssimo, não é? Café. Mas não apenas estes estimulantes óbvios, como Coca-Cola, café, por aí vai, mas também dê um tempo no cacau, tá? E você vai ver que você vai se sentir mais tranquilo, tranquila. E veja, não é por acaso que se chama, que alguns chamam de cracau. Você pode achar que precisa ignorar também o chá verde e optar por alternativas que são livres de cafeína. Abandone o junk food, a gente já viu como os aditivos, o açúcar adicionado e tudo isso pode fazer muito mal para as bases. Hidrate-se, pelo menos 2 litros de água por dia para suprir o seu cérebro. Prefira alimentos quentes e úmidos. Alimentos gelados, frios e gelados, funcionam como verdadeiro choque no seu organismo. E muitos pais reagem com inchaço, com enfraquecimento da capacidade digestiva e sensação de frio, também ao ingerirem muitos alimentos crus. Então, alimentos frios e secos devem ser evitados e substituídos por refeições quentes e cozidas.
como, por exemplo, aveia cozida, sopa, guisado, raízes, legumes salteados e por aí vai. Adicione sal marinho ou sal rosa do Himalaia à sua dieta. O sal do Himalaia tem cerca de 84 minerais e, entre outros benefícios, ajuda a melhorar a digestão, a fortalecer o seu corpo, a desintoxicar o seu organismo, a reduzir a pressão arterial e por aí vai. Coma com consciência e não sobrecarregue o seu organismo com excesso de comida. Coma em paz. Quando estiver comendo, apenas coma. Mantenha o seu nível de açúcar no sangue estável. Quando o açúcar no nosso sangue está baixo, nós sentimos isso de forma muito rápida e profunda, sob a forma de ansiedade, incômodo, cansaço, irritabilidade, etc. De modo que comer para equilibrar o açúcar no sangue é essencial. A sugestão é que você leve lanches saudáveis que possuam proteínas e gorduras boas, como, por exemplo, nozes, sementes, um ovo cozido, um pedaço de queijo, por aí vai. E evite fazer jejum, tá? Por quê? Porque a fome é mais um estímulo. Ignorar uma ou várias refeições, como por exemplo no caso dos jejuns intermitentes, vai enviar sinais de estresse para o seu sistema nervoso e desencadear a tal da resposta de lutar ou fugir. O jejum produz uma diminuição de substâncias bioquímicas que são necessárias para o funcionamento normal e mais calmo do nosso sistema nervoso. Não corte todos os carboidratos. Parou. Não corte todos os carboidratos. Eu vou só excluir.
Não corte todos os carboidratos. O sistema nervoso das pessoas altamente sensíveis funciona de maneira mais rápida do que o das demais pessoas e, por isso, precisa de mais energia. E os carboidratos complexos fornecem o tipo de energia com o qual o seu cérebro pode trabalhar. Então, a primeira dica de mudança no seu estilo de vida diz respeito à sua alimentação. A segunda dica é sobre a importância do exercício para você. O movimento, o exercício é uma necessidade para as partes, porque o movimento ajuda a liberar a tensão acumulada no nosso corpo através da liberação de mais endorfinas, que são os neurotransmissores que transmitem sinais elétricos para o sistema nervoso e produzem uma sensação positiva de bem-estar. As endorfinas são diminuídas pelo estresse e são impulsionadas pela atividade física. Quando a gente considera a relação entre a pessoa altamente sensível e o exercício, normalmente vem uma pergunta: quais tipos de atividades são mais apropriadas para uma paz? Que tipo de exercício é mais apropriado para uma paz? O Dr. Ted Zeff tem um livro intitulado The Highly Sensitive Person Survival Guide. Nesse livro, ele traz uma espécie de protocolo do exercício que seria produtivo para as partes. E as recomendações dele são: primeiro, substitua o exercício de alta intensidade por aqueles que proporcionem mais paz interior, por aqueles que lhe tragam presença. É importante que você escolha um exercício que lhe ajude a estar presente no seu corpo. E não aquele tipo de exercício onde você está com o corpo em movimento, mas a mente está também em movimento, completamente desconectada do seu corpo. Então, nesta linha, yoga, dança, natação, tai chi e outros exercícios onde você possa trazer a presença. A outra sugestão do Dr. Ted Zeff: exercite-se com cerca num ritmo que seja confortável. O Dr. Ted sugere cerca de 50% da sua capacidade, onde você é capaz de respirar através do nariz durante o exercício. O Dr. Trabalhando neste ritmo, nós temos o benefício aeróbico da redução do estresse, da pressão arterial reduzida, do coração reforçado e também de perda de peso. É importante que você busque exercitar-se num horário entre as 6 e 7 horas, no máximo. É importante que você busque exercitar-se cedo, no máximo até às 6 ou 7 horas da noite, porque demora algumas horas para o seu sistema nervoso se acalmar e não prejudicar a qualidade do seu sono. Defina uma rotina que seja compatível com o seu nível de energia. Se considerarmos que o seu sistema nervoso consome tanta energia, pode ser adequado que você modere a sua atividade física, de modo que se possa garantir que a sua atividade está lhe energizando e não lhe deixando mais cansado ou cansada. E para isso, meia hora de atividade, 3 vezes por semana, é o suficiente para lhe dar energia sem lhe esgotar. Por fim, um outro aspecto importante da mudança de estilo de vida para apoiar a sua autossensibilidade pode ser a. Por fim, uma outra mudança importante no seu estilo de vida para apoiar a sua autossensibilidade pode ser a introdução de suplementos. E por que você pode precisar de suplemento? Lembra que eu falei da atividade ampliada dos neurotransmissores? Lembra que eu falei que é mais rápido
Pois bem, isto, associado à nossa vulnerabilidade ao estresse, faz com que a suplementação de vitaminas, de minerais e de aminoácidos seja uma necessidade para quase todos os altamente sensíveis. Sob estresse, o nosso corpo consome estes nutrientes na velocidade de um atleta competitivo. Então, aqui nós temos uma relação dos principais, dos mais importantes, que costumam estar em deficiência na maioria dos altamente sensíveis. E a primeira delas é a vitamina D. Um nível suficientemente alto de vitamina D no sangue é uma forma de prevenir o burnout. E, portanto, é algo muito importante para os nervos altamente sensíveis. A deficiência aguda de vitamina D pode causar os mesmos sintomas, né? Os mesmos sintomas. A deficiência aguda de vitamina D pode causar sintomas semelhantes aos da depressão: fraqueza, falta de energia, fadiga constante, distúrbios de sono e por aí vai. As outras duas reposições que podem ser importantes, o magnésio e o potássio. O magnésio traz duas vantagens para nós. Em primeiro lugar, ele ajuda as células nervosas a fornecerem mais energia. E, em segundo lugar, ele nos ajuda a relaxar. Pouco magnésio no corpo significa que o relaxamento não é mais possível, porque as membranas das células estão muito permeáveis. Isto torna os nossos nervos super excitáveis. Então, o sistema nervoso das pessoas altamente sensíveis, que já é acelerado, tende a precisar de mais magnésio para se desligar novamente. O potássio. O potássio faz. Os sinais nervosos são. E o potássio. Os sinais nervosos são transmitidos por impulsos elétricos. E o potássio. Os sinais nervosos são transmitidos por impulsos elétricos. E isso acontece criando uma polarização, uma diferença. Dentro das células nervosas nós temos mais potássio e fora nós temos mais sódio. Portanto, um sistema nervoso altamente excitável como o nosso precisa de mais potássio. A deficiência de potássio pode levar a problemas circulatórios e tonturas. E, finalmente, o potássio. A deficiência e, finalmente, o potássio. Um sistema nervoso altamente excitável como o nosso precisa de mais potássio para transmitir os impulsos elétricos. A deficiência de potássio pode levar a problemas circulatórios, tonturas e por aí vai. As vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B. Cada vitamina B desempenha uma função específica no corpo, desde apoiar a produção de sangue até promover o reparo do nosso DNA. A vitamina B12 é importante para os seus nervos, porque vai desde fazer as vitaminas do complexo B. Cada vitamina B desempenha uma função específica no corpo, desde apoiar a produção do sangue até promover o reparo do DNA. E as vitaminas B1, B2, B3, B6 e B12 ajudam a manter um sistema nervoso saudável. Em parte, principalmente na B12, é aqui que entra o alívio do estresse. Um sistema nervoso forte é fundamental para a gente combater de forma eficaz os sintomas do estresse. Outros suplementos a vitamina C. De acordo com vários estudos, a vitamina C nos ajuda a reduzir o estresse. Ela é importante na produção de diversos hormônios anti-estresse. Então, ela ajuda a reduzir o estresse e melhora os processos cognitivos.
E ela faz isso principalmente reduzindo o nível de cortisol no sangue. E ela também promove a formação de mielina nos hormônios. E assim melhora a comunicação das células, otimizando processos importantes como a memória. O ômega 3. Os suplementos de ômega 3 podem ser muito importantes para apoiar o funcionamento cognitivo e emocional. Esses ácidos, os suplementos de ômega 3 podem ser úteis como antidepressivos naturais. Eles constituem um grande apoio ao funcionamento cognitivo e emocional e também ajudam no equilíbrio hormonal e melhoram o humor de maneira geral. Quando for procurar um óleo de peixe ômega 3, procure um de alta qualidade, pois as diferenças são muito grandes. Você precisa procurar um óleo de 3 que tenha uma alta concentração de EPA. E, por fim, os adaptogênicos adrenais. Né? Os adaptogênicos são ervas que são importantes para eliminar a fadiga e aumentar os níveis de energia no corpo. Como a gente já falou, o corpo, o nosso cérebro não distingue se o estresse é mental, físico, se está dentro ou se está fora. O impacto é o mesmo. E quando nós estamos sob estresse, nossas glândulas adrenais liberam cortisol. Quando o estresse se torna crônico, as glândulas suprarrenais adrenais ficam exaustas e não podem mais produzir o mesmo nível de cortisol. É aqui que entra o processo chamado fadiga adrenal. Os adaptogênicos visam auxiliar as suprarrenais a restaurar o seu funcionamento normal. Então, estes são alguns dos suplementos que podem estar em falta no corpo de uma pessoa altamente sensível. Ainda, desculpa, eu não falei, o triptofano. O triptofano é um aminoácido essencial que é um precursor da serotonina. E a serotonina é fundamental na bioquímica do sono. O triptofano é também um estabilizador de humor e é muito indicado em pacientes que estão sofrendo de depressão. É considerado um dos melhores antidepressivos naturais. E, por fim, vamos falar sobre sono e relaxamento. Veja, a qualidade do sono, ou a falta de qualidade do sono, é um dos problemas mais comuns entre as pais. Isto por quê? Por conta exatamente do excesso. Veja, a qualidade do sono ou a falta de qualidade de sono é um dos problemas mais comuns entre as pais. Por outro lado, nós precisamos de mais horas de sono do que a média das pessoas por conta do excesso de estímulos que nós captamos durante o período de vigília. Infelizmente, também somos mais propensos à insônia, como consequência do estresse e da dificuldade em desligar a mente. Uma ou mais noites mal dormidas não somente nos deixa cansados, desconcentrados no dia seguinte, como pode também nos tornar mais emocionais. Ou seja, dormir pouco faz com que muitos de nós nos sintamos mais propensos a nos magoar com facilidade, a cometer erros, a esquecer das coisas e, finalmente, chegar ao estresse crônico, fechando, assim, um ciclo vicioso. Uma outra coisa importante para a gente entender. E, finalmente, o sono. Veja, a primeira coisa para entender e, finalmente, o sono. A dificuldade em
dormir, a dificuldade em conciliar o sono, em ter um sono de qualidade, em permanecer adormecido, etc., é um dos problemas mais comuns entre as partes. E isto se torna mais grave se a gente considerar que, por um lado, por conta de tantos estímulos que nós captamos ao longo do dia, nós precisamos de mais horas de sono do que a média para descarregar. E, por outro lado, uma ou mais noites mal dormidas tem um impacto maior sobre nós. Tende a nos deixar não apenas cansados e desconcentrados no dia seguinte, como também mais emocionais, mais propensos a nos magoar facilmente, mais propensos a cometer erros, etc. E de onde vem a nossa dificuldade? Vários aspectos. Primeiro, nós continuamos captando estímulos, todo mundo, mesmo enquanto dormimos. Todos nós continuamos captando estímulos. O problema é que nós captamos estímulos de forma mais profunda. Então, é por isso que, de repente, as condições do seu quarto podem ter um impacto muito forte sobre a qualidade do seu sono. A outra questão, nós somos mais reativos emocionalmente e, com isso, temos uma possibilidade muito grande de levar para a hora do sono qualquer coisa que tenha nos afetado emocionalmente. Uma outra coisa, nós somos mais exigentes para conciliar o sono, ou seja, nós somos mais afetados pela luz acesa, pelo barulho, pelo calor, pelo frio, pela textura dos lençóis e por aí vai. E, por fim, a relação do estresse. O estresse, como a gente já falou várias vezes aqui hoje, aumenta o nível do hormônio cortisol. E o cortisol dificulta o relaxamento e o sono. Claro, a função do cortisol é nos deixar alertas para uma situação de perigo, seja ela externa, física, real, seja ela mental. Então, tudo que seu corpo não quer é que você durma. E por isso, o cortisol dificulta profundamente adormecer e ou permanecer adormecido. Então, você precisa, como paz, de ter uma imensa atenção à higiene do sono. E aqui vão alguns conselhos básicos. Primeiro, faça do sono a sua prioridade. A obtenção de pelo menos 8 horas de sono e de sono de qualidade ajuda o nosso sistema nervoso a reiniciar e a liberar as tensões do dia. Caso você não consiga fazer isso, você já vai entrar no dia seguinte com um déficit de tensão, de atenção e por aí vai. Desligue os aparelhos eletrônicos. Desligue todos os aparelhos eletrônicos. De preferência, não os coloque dentro do seu quarto. E desligue da tomada. Não deixe em stand-by, uma vez que nós somos sensíveis à radiação. Procure. Reduza gradativamente o seu nível de estimulação. Pelo menos 1 hora antes da hora de deitar, procure atividades que sejam relaxantes e evite aquelas que vão mantê-la excitada, como, por exemplo, o telejornal noturno, o filme de ação e por aí vai. Crie uma rotina noturna, tá? Esta rotina vai sinalizar para o seu corpo que é o momento de desconectar. Um banho quente, o óleo essencial de lavanda, um chá, um livro, uma automassagem, por aí vai. Evite refeições pesadas 4 ou 5 horas antes da hora de ir dormir. Tá? Prepare o seu quarto para facilitar o sono. E aqui, atenção à temperatura do quarto, atenção à quantidade de luz. O ideal é que você esteja num quarto tão escuro que, mesmo com os olhos abertos, você não consiga enxergar muito bem por conta da escuridão do quarto. Use ajudas naturais para o sono. Você pode usar um chá de valeriana, de camomila, de erva doce,
de erva cidreira, passiflora, você pode usar melatonina, o L-triptofano, que a gente já falou antes, ajuda muitíssimo. Descarregue a sua mente, tá? Retire as preocupações da sua mente. E aqui eu vou enviar para vocês um exercício que chama-se Acalmando a Mente Macaco, que é uma forma de descarregar os pensamentos que ficam rodando na sua mente. Vá para a cama antes das 10 horas da noite. Funciona melhor para os ritmos circadianos do corpo e leva a um sono restaurador. Uma hora de dormir por volta das 9 horas e dormir entre 9 a 10 horas de sono vai lhe fazer sentir-se como uma pessoa nova. Mesmo que você não consiga adormecer rapidamente, fique na cama com os olhos fechados. Considerando que cerca de 80% dos estímulos sensoriais nos chegam pelos olhos, ficar com os olhos fechados já garante um bom descanso. E entenda o seguinte: o sono tem 5 fases distintas, que vão do adormecer, do sono leve, até o sono profundo, que é onde o sistema imunológico se reativa. As pesquisas indicam que 5 horas ou mais de sono profundo são o suficientes para você se refazer. Portanto, mesmo que você acorde por volta das 4 da manhã, como acontece com muita gente, se você tiver ido dormir às 10, já terá obtido a sua quantidade de sono profundo. Então, não se desespere se acorda por volta das 4 ou 5 horas e não consegue mais pegar no sono. E o último aspecto, né, do seu estilo de vida, a paz, é o lazer e o relaxamento. E para isso nós vamos tratar de algumas coisas importantes. A primeira delas é a importância das pausas, que eu chamo de pausas, pausinhas e pausões. A cada vez que você faz uma pausa, você permite ao seu sistema nervoso um processo de recuperação maior ou menor. E, portanto, a sugestão é que você faça pausas, pequenas pausas ao longo do dia. Faça uma pausa maior durante o fim de semana e programe pausas maiores ao longo do seu ano. Uma boa sugestão para as pausinhas é a técnica Pomodoro, que eu vou enviar para vocês, para quem não conhece. A outra coisa importante do estilo de vida da paz, o outro tipo de descanso, que é o contato com a natureza. Uma caminhada, ou melhor, um passeio ao ar livre. Por que não é uma caminhada? Porque é um passeio. Você não está fazendo um exercício, você está simplesmente relaxando. E o ritmo dos passos é absolutamente tranquilizador. A natureza é calmante para muitos de nós e ajuda a liberar, inclusive, as energias alheias que nós vamos absorvendo ao longo do dia. Um hobby, seja jardinagem, algum tipo de trabalho manual, etc., são atividades que nos ajudam a desconectar do mundo exterior com o excesso de estímulos e também nos ajudam a desenvolver a nossa concentração. E aí cabem um diário, né? Também é um tipo de... Um diário também pode ser importante como um tipo de descanso. Um diário também pode ser fundamental para muitos de nós, por nos permitir descarregar as nossas emoções, nossos pensamentos e refletir sobre eles. Da mesma maneira, a meditação, e qualquer que seja o tipo de meditação, ouvir música relaxante, contemplar a chama de uma vela, ou simplesmente prestar atenção à respiração, são outras maneiras de introspecção e de acalmar corpo e mente. A água também ajuda de muitas maneiras. Água do mar, cachoeira, mas apenas um banho mais longo,
um banho quente um pouquinho mais longo, principalmente se você usar também uma esponja com óleo essencial de lavanda, pode liberar de toda a tensão acumulada e pode ser um bom ritual para a sua rotina noturna. A arte, as atividades artísticas, pintar, escrever, tocar um instrumento, constituem um verdadeiro bálsamo e uma necessidade para muitos pais, nos ajudando a nos reconectar com o nosso eu interior. E, principalmente, a prática da gratidão. Pessoas altamente sensíveis podem ter uma tendência a fixarem-se muito naquilo que não deu certo. O nosso cérebro tem um viés de negatividade que pode nos levar para essa direção. Portanto, o exercício constante da gratidão ajuda a contrabalançar essa tendência do nosso cérebro, chamando a nossa atenção para as coisas positivas, para as coisas que estão funcionando bem na nossa vida. Bem, estas são as recomendações prévias para a construção de um estilo de vida que seja adequado para a sua sensibilidade e também e também para que você possa, através desse estilo de vida, gerar mais energia e ter mais energia disponível para o desenvolvimento das suas atividades. Na próxima sessão, nós vamos tratar de novo deste tema, vamos tirar todas as dúvidas de vocês e vamos ver como vocês podem construir o seu próprio plano de autocuidado físico e mental para com o seu corpo altamente sensível. Nós nos vemos lá. Tchau.